você já ouviu falar que o livro é melhor que o filme? Eu sou a Anne Martins, esse é o Universo Literário e hoje eu vou falar algumas diferenças entre o livro e o filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Um pouco sobre a personalidade do Harry. No filme ele é um pouco mais tímido e no livro ele já tem uma personalidade mais forte. Inclusive, ele aproveita o fato dos tios dele, dos tios não, né? Em geral, dos Dursley não saber que ele não pode usar a magia fora de Hogwarts e acaba meio que ameaçando todo mundo, sabe? Pra ter uma paz naquele lugar, né, gente? Porque todo mundo sabe que eles são muito chatos, eles vivem ficando com o Harry. Então, ele usa o fato dele saber usar magia e dos tios dele achar que ele pode usar magia fora de Hogwarts pra ter paz lá. E o tio dele descobre que ele não pode usar magia quando o Dobby aparece, né, conversa com ele lá enquanto os tios estão tendo um jantar de negócios e resolve fazer o bolo flutuar lá e cair no chão. E nessa que o bolo cai e o Dobby some, o Harry recebe uma coruja com uma carta de advertência, falando que ele não pode usar magia fora de Hogwarts e que aquilo era uma advertência. E aí o tio dele pega a carta e lê, né, pra variar, e acaba descobrindo que ele não pode usar magia fora de Hogwarts. E aí ele fica muito bravo, prende o Harry lá em cima, né, coloca as grades no quarto dele, e aí sim ele descobre que o Harry não pode usar. Inclusive, o Harry pensou em usar magia para sair daquele lugar. Só que como ele já tinha recebido uma carta de advertência, ele ficou com medo de usar magia para fugir e acabar sendo expulso de Hogwarts. Então ele resolve não usar magia nenhuma e permanecer onde ele está. Uma coisa que acontece no livro que eu acho muito legal, mas não acontece no filme, infelizmente, é quando eles estão lá na livraria, já lá no Caldeirão Furado, né? Estão na livraria, e o pai do Malfoy aparece, o Draco. E aí ele vai, pega o livro da Gina, né? Fala dos Weasley, fala da Hermione, que tem sangue ruim. E aí o pai do Ron aparece, o Sr. Weasley. E aí eles começam a meio que conversar, meio que discutir, que nem tem no filme, né? Só que no livro, essa conversa, discussão vira porrada, gente. Eles saem na porrada. O Sr. Weasley e o Lúcio Malfoy saem na porrada. Imagina isso no filme, eu acho sensacional, porque o Malfoy e o pai dele é dois chatos. Imagina o Lúcio sair de cara roxa da livraria porque o Sr. Weasley bateu nele. Sensacional. Infelizmente essa cena não tem no filme, mas tem no livro. Inclusive eu acho que não tem, como eu tava conversando aqui, que o filme, na verdade, ele é mais juvenil. E aí eu acho que eles acabaram não colocando esse tipo de cena por ser mais pra criança, né? Não ter tanta violência ou não ter violência. O que acontece no livro é quando o Harry pega o pó de Flu lá na casa dos Weasley e joga e fala biboca diagonal, né, no filme. No livro ele fala assim porque primeiro, como vai o Ron, a lareira tá cheia de poeira. Quando ele vai falar, ele respira e entra poeira na boca dele. E aí ele não consegue falar direito. Ele fala até tossindo, ele vai falar beco diagonal tossindo e acaba falando biboca diagonal. E aí ele joga o pó de Flu e vai parar naquela loja. No livro, ele vê aquela loja estranha, tudo, a mãozinha lá. E quando ele vai sair da loja, ele vê que tem alguém entrando na loja. E aí ele meio que se assusta e entra em um dos armários da loja. E quem entra na loja é o Lúcio e o Malfoy. E ele pega uma conversa que o Lúcio tá tentando vender alguns artefatos que ele tem de artes das trevas que é proibido e não se pode ter. E o Ministério da Magia tá pegando pesado, invadindo as casas para verificar se tem de algumas pessoas que são consideradas suspeitas. E ele tava com medo de que isso acontecesse na casa dele. E aí ele queria vender pro cara daquela loja, que meio que não queria comprar, mas no fim acabou concordando em comprar.
E essa cena não tem no filme, né? Mas essa cena tem no livro. Eu acho interessante contar, porque já começa a ver que o Malfoy, o pai do Malfoy, o Lúcio, já tem meio que o rabo pendurado aí, né? Se ele quer vender coisa que é da arte da treva, que não pode, das artes das trevas. Não pode ter, ele tá tentando vender, né? Tem caroço aí, né, gente? Uma das coisas que tem no filme é quando o Harry tá lá no treino de quadribol e aí chega o pessoal da Sonserina roubando a cena, né? E falando que vai treinar lá porque tem um novo apanhador e é o Lúcio. Daí o Ron e a Hermione entram lá pra ver o que tá acontecendo e eles começam a conversar e o Lúcio acaba chamando a Hermione de sangue ruim. Daí o Ron ele fica bravo, faz o feitiço das lesmas, não dá certo, ricocheia nele, ele começa a vomitar lesma e eles vão pra casa do Hagrid. Chegando lá, o Hagrid pergunta em quem que o Ron foi lançar o feitiço e por quê. E aí a Hermione fala assim, no livro. Ah, o Malfoy me chamou de sangue ruim. Eu não sei o que significa, mas pela expressão dele deve ser algo ruim. E aí o Rony vai e explica pra ela o que significa sangue ruim, né? Significa mãe e pai trouxa, a pessoa nasce bruxa. No filme é diferente. A Hermione chora, fala que o Malfoy chama ela de sangue ruim e explica ela mesma o que é. E no livro não, ela simplesmente não sabe o que é e quem explica é o Rony vomitando lesmas. Agora tem uma história bem, assim, relativamente grande para contar, tá? É sobre como que o Harry, ele achou a Madame Nora, de onde ele estava vindo, né? Que no filme, originalmente falando, ele tá vindo da sala do professor Gilderoy, né? E ele escuta o basilisco, encontra com o Ron e a Hermione, e eles encontram a Madame Nora. No livro, porém, o negócio é bem mais embaixo. Começa com Harry voltando de um treino de quadribol. No dia tava chovendo muito, ele voltou todo cheio de lama. E aí, nessa volta, andando pelo castelo, ele encontra o Nick quase sem cabeça, muito chateado, muito triste. Aí ele pergunta pro Nick o que aconteceu, por que ele tava triste daquele jeito, né? Aí o Nick vai e fala pra ele que ele foi rejeitado na Liga da Caça Sem Cabeça. E o Harry vai e começa a conversar com ele, só que ele percebe que a Madame Nora tá atrás dele. E aí o Nick fala assim, Harry, é melhor você correr, porque se o Filch ver que você tá tendo essa sujeira toda no castelo, você tá fazendo essa sujeira toda no castelo, ele vai ficar muito bravo. E ele já tá muito bravo. Então, se ele pegar você, o negócio não vai ficar bom. Aí o Harry já corre e vira o corredor, só que ele dá de cara com o Filch. Aí o Filch vê toda aquela sujeira que ele fez, cata ele pelo braço e leva ele para uma sala que é do Filch e fica em um porão. Nessa sala ele pega um caderno lá, uma pena e começa a escrever que o Harry cometeu um crime. O crime do Harry foi sujar o castelo com lama e ele estava pensando em uma detenção para dar pro Harry, porque o Harry sujou o castelo com lama. Só que nisso, um barulho muito grande atinge o teto da sala do Filch, que é basicamente, né, um dos corredores, porque a sala dele é num porão. Aí o Filch levanta correndo e fala, pirraça! Eu vou pegar você agora! E sai correndo, escada acima, a Madame Nora sai correndo atrás, e o Harry fica lá sozinho na sala, sem saber se fica, sem saber se sai. Ele resolve ficar e ele começa a notar que na mesa tem um envelope de uma carta. Aí ele olha aquele envelope assim, em cima da mesa e tá escrito Feitiço Expresso. Aí o Harry, muito curioso, abre a carta para ver do que se trata. E é basicamente um anúncio, vamos dizer assim, né? Se tratava de um curso por correspondência de pessoas que não têm muita habilidade em fazer feitiços, mas que quer fazer feitiços, que não consegue fazer muito bem. Inclusive nessa carta tem algumas pessoas falando que fez o curso e que agora arrasa, nossa, que faz muita magia, que os pais ou os parentes estão muito orgulhosos porque antes eles não conseguiam fazer direito magia e que o curso é muito bom.
Só que aí ele começa a escutar que o Filch tá voltando. E aí ele pega lá, embaralha tudo, joga lá em cima de qualquer jeito e finge que nada aconteceu. Aí o Filch chega assim, todo, né, daquele jeito na sala dele, olha em cima da mesa e fala: "Você abriu minha carta!" Aí o Harry fala: não abri sua carta. Ele cata a carta, taca lá na gaveta, fecha a gaveta e manda ele sumir da frente dele. "Se você não abriu minha carta, some da minha frente." Aí o Harry já corre, já some da frente dele, sobe as escadas. Quando ele chega lá no final das escadas, já no corredor, ele dá de frente com o Nick quase sem cabeça, que pergunta pra ele se deu certo. E aí o Harry pasma, falou assim: "Foi você que fez isso?" E ele fala que não, que ele convenceu o Pirraça de derrubar um lustre no chão e deu certo. Aí o Harry ficou feliz porque ele, afinal, não pegou nenhuma detenção, né? E fala pro Filch que tá triste dele não ter entrado no caça sem cabeça. Se ele poderia fazer alguma coisa pra ajudar. Aí o Filch fala que ele pode fazer, mas que ele não ia fazer. Aí o Harry vai e fala que ia, sim, e o que era que ele poderia fazer pelo Filch. Aí o Filch fala pra ele que ele vai fazer um aniversário de morte, que vai ser o 50º aniversário de morte dele, só que o dia da festa vai cair exatamente no dia da festa das bruxas, que Hogwarts faz também, e é uma festança muito grande. Só que o Harry, na emoção da felicidade, fala que tudo bem, que ele vai mesmo assim na festa do Nick quase sem cabeça, né? E o Nick fala: então tá bom, o Sr. Weasley e a Sra. Granger são muito bem-vindos na minha festa também, porque eu sei que eles são seus amigos, né? Tudo bem, eles vão pra festa do Filch no dia das bruxas. Chega lá, só tem fantasma na festa deles e fica passando por eles toda hora, o que pra eles é muito incômodo, porque eles sentem um gelo muito grande quando os fantasmas passam por ele. E aí eles ficam meio que por ali, dá fome, eles veem que tem um banquete gigante, eles vão todo felizes pra comer o banquete lá, e é só comida podre, com bicho, nojenta. Eles conversam com os fantasmas falam que aquele tipo de comida, pra eles é bom porque eles conseguem sentir um pouquinho do gosto, o que pra fantasma é impossível, porque fantasma não sente gosto. Só que quando a comida tá muito, muito podre, eles conseguem ter uma pequena noção da essência daquela comida. Por isso que comida de festa de fantasma geralmente é podre mesmo. Inclusive, a primeira aparição da Murta que geme é nessa festa do Nick quase sem cabeça. Ela tá lá, o Pirraça tá lá e vários outros fantasmas estão lá também. Enfim, eles decidem ir embora da festa. Quando eles estão saindo da festa, o Harry começa a escutar o basilisco, né? E aí aquela cena que tem no filme dele escutando o basilisco falando que vai matar, que quer sangue, e ele sai correndo atrás da voz. O Ron e a Hermione saem correndo atrás e eles encontram a Madame Nora petrificada, com a mensagem escrita na parede, né? Que a câmara secreta foi aberta. E aí acaba o banquete bem na hora, todos os alunos vão para suas casas e é aquele momento que todos os alunos encontram eles no corredor. Aí o Dumbledore aparece, manda todo mundo embora, menos os 3. Então o Dumbledore vai, pega os 3, leva numa sala, a sala do Gilderoy Lockhart, e lá eles começam a falar que eles não fizeram aquilo com a Madame Nora, que eles estavam voltando da festa do Nick quase sem cabeça e que todos os fantasmas que estavam lá podem confirmar a presença deles, porque eles eram os únicos vivos que estavam na festa do Nick. E fala que não fez aquilo. E aí o Filch fala que é mentira, que o Harry esteve na sala dele há um tempo atrás, pegou a carta dele do Feitiço Expresso e descobriu que ele é um aborto. Gente, eu nunca ouvi falar nesse aborto em nenhum filme da saga. E eu fiquei perplexa em ler o que é isso. O aborto é o seguinte: assim como tem os sangues ruins, que são pessoas que nascem de pais trouxas e é bruxo, né? Que tem magia, nasce com magia. Há também os abortos, que são pessoas que nascem de pais bruxos e nascem sem sequer tipo de magia. Nasce sem nada, sem magia nenhuma. Imagina que horror você ver seus pais lá
qualquer coisa com magia e você não poder fazer isso porque você não tem magia pra usar. Gente, se eu tivesse um pingo de magia só ia usar pra lavar a louça lá, igual eu vi lá na casa da senhora Weasley, entendeu? Lavar a louça lá na magia, porque ninguém merece ficar lavando louça, né? Mas enfim, o aborto é isso. E aí, o Filch é um aborto. Eu nunca vi em nenhum filme o Filch usar magia. Ao decorrer de quando eu for lendo os livros, talvez ele use, talvez ele não seja um aborto. Mas é muito consistente a história dele ser um aborto, porque, né? Nunca vi o Filch na vida usando magia. E também não sei por que não teve isso. Eles não colocaram em nenhum dos filmes sobre isso. Eu achei bem interessante, eu acho que devia colocar assim, mas não tem. Então, na verdade, o Harry e o Ron e a Hermione estavam vindo da festa do Nick quase sem cabeça, não da sala do Leroy. Eles estavam vindo da festa. E o Filch pode ser um aborto, né? Quem disse que não? Vamos ver. Uma coisa que todo mundo sabe é que o Ron tem medo de aranha, né? O Ron morre de medo de aranha. Isso fica bem claro no filme. Só que ele nunca fala no filme por que ele tem medo de aranha. E no livro ele explica pro Harry por que ele tem medo de aranha. Bom, quando ele tinha 3 anos de idade, sem querer, ele quebrou a vassoura de brinquedo do irmão dele, do Fred. E aí o Fred foi e fez um feitiço no ursinho de pelúcia do Ron. E aí quando o Ron estava segurando o ursinho de pelúcia dele, o ursinho se transformou numa aranha gigante no braço dele. Uma das coisas que eu achei bem legal que tem no livro é a festa de Dia dos Namorados. Inclusive, como o Harry descobre que o diário do Tom Riddle absorve tinta. Na verdade, ele desconfia, né? Bom, como teve os ataques, a gata do Filch foi petrificada, depois outro aluno foi petrificado, o líder Roy Lockhart, ele resolve fazer uma festa para poder deixar os alunos um pouquinho mais... tirar um pouco o foco disso, né? Dos ataques. Então, ele resolve fazer uma festa do Dia dos Namorados. E aí, quando eles estão comendo, tá tendo o banquete do almoço, ele vai e fala que recebeu muita cartinha de Dia dos Namorados, agradece quem escreveu, e fala que teve a ideia de pegar anões, vestir os anões de Cupido, e quem quiser escrever cartas de amor, poema e tudo mais, pode escrever, dá para os anões, que os anões entregam para a pessoa que vai receber, né, quem vai receber o bilhete. Aí, durante toda a tarde, todo mundo começa a escrever, um monte de gente começa a receber carta, e nessa o Harry tá saindo de uma aula, né, e todo mundo tá saindo da aula com ele, e aí um anãozinho vai lá e puxa ele, e fala assim, você é o Harry Potter? Aí ele olha assim e tenta fugir. E nessa o anãozinho pega assim, puxa a mochila dele, rasga a mochila dele, cai todas as coisas dele e cai o tinteiro em cima dos livros, do caderno não, né, do pergaminho, e suja tudo de tinta. E aí o anão vai sentar lá no tornozelo do Harry e conta o poema que a Ginny escreveu pra ele. E ele fica todo envergonhado, cata as coisas dele correndo e vai embora. Aí no dormitório, ele vai lá limpar tudo que sujou, né, ver o que aconteceu, e percebe que o diário do Tom Riddle não sujou de tinta. E ele acha aquilo curioso, porque caiu tinta em tudo, menos no diário. E ele resolve catar, né, uma gotinha de tinta com a pena e jogar no diário do Tom Riddle, e vê que o diário absorve e começa toda aquela conversação. Inclusive, eu vou falar agora, aproveitando o desfecho que a Ginny escreveu um poema pro Harry, de que como é construído já nesse segundo livro o que a Gina gosta do Harry. Na verdade, fica muito na cara. É óbvio, todo mundo sabe que a Gina é apaixonadinha pelo Harry. Já no segundo livro, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. No filme, eles ainda até colocaram uma parte que ela vai e fala pro Malfoy deixar ele em paz, né? Quando o Malfoy tá lá na biblioteca e vai encher o saco dele. E até o Malfoy fala que arrumou uma namorada. O pessoal até fez um meme uns tempos bem atrás ainda, colocando o Malfoy como vidente, porque ele viu que o Harry e a Gina eram namorados, né?
brincou ali, mas realmente foi verdade. Mas já tem tudo isso. Inclusive os irmãos dela ficam zoando ela em toda hora porque ela gosta do Harry, ficam lá. O Riddle, o Tom Riddle, né, o Voldemort lá no final, quando tá conversando com o Harry, fala que quando o diário tava com a Gina, ela se encheu o saco, falando que ela só falava do Harry, que o Harry nunca ia anotar ela, que era o famoso Harry Potter, nunca ia anotar ela, que ela gostava muito do Harry. O Tom Riddle fala isso pro Harry. Então o Harry tem total noção de que a Gina gosta dele e fica assim. E no filme eu não tenho isso, eu não tenho essa vista. Dá alguns pequenos detalhes, né? Quando ela tá tímida, quando vê o Harry lá na casa deles, depois quando ela defende ele do Malfoy e tudo mais. Só que não fica muito isso, só nisso, né? No livro não, é totalmente, todo mundo sabe. A Gina Weasley gosta do Harry Potter. Falando em Weasley e de gostar, a relação entre o Ron e a Hermione também começa a ser construída já nesse segundo livro. Nem tanto da Hermione, sabe? Mas mais do Ron. Porque toda vez que o Malfoy fala da Hermione, o Ron se rói. Aquela vez lá no jogo de quadribol que ele foi fazer o feitiço pro Malfoy comer lesma e deu errado. Depois o Malfoy foi fazer graça de novo e ele ficou bravo. Ele até pensou em lançar o feitiço, aí o Harry falou, não, vai dar errado. E ele falou, vou pegar ele na porrada mesmo. E todas as vezes que o Malfoy falou mal da Hermione, ele ficou muito possesso e queria bater no Malfoy, fazer algum feitiço no Malfoy. E também teve muito ciúme. A Hermione foi uma das pessoas que escreveu pro Leroy no Dia dos Namorados. E aí o Ron ainda falou pra ela assim, eu espero que você não tenha sido uma dessas que escreveu pra ele. Então assim, ele é ciumento e defende muito a Hermione no segundo livro. Então já começa essa construção do Ron gostando da Hermione já no segundo livro. Eu já não vi tanto isso no filme. No filme parece mais uma coisa de amizade mesmo. Quando ele vai defender do Malfoy, parece mais uma amizade. E nada de, nossa, eu estou gostando da Hermione. Então eu acho bem legal essa construção já vindo logo daí, né? Bom, e é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado.